Olá, minha gente linda, tudo bom com vocês? Tô aqui com meu chazinho de camomila, limão e mel, porque vocês vão ver que eu tô um pouco gripada, mas eu tava super ansiosa pra gravar esse vídeo. Super ansiosa pra trabalhar, porque eu odeio ficar de repouso. Eu não tô conseguindo editar vídeo, ficar muito na frente do computador, mas falar, eu posso falar. Então, vim gravar esse vídeo pra vocês, que eu tava aqui, ó, há bastante tempo querendo gravar. E o vídeo de hoje, gente, é pra falar sobre autoestima. A autoestima é um assunto que eu tenho muita estima, é um assunto que eu gosto muito de comentar, porque na minha humilde opinião, a autoestima é das coisas mais importantes na nossa vida, pra que a gente tenha confiança, mas não só na gente mesmo, no nosso trabalho, pra que a gente viva melhor, pra que a gente tenha mais certeza tenha mais convicção, sabe? Das coisas que a gente pensa, das nossas opiniões, de como a gente vive a vida, de como a gente trata os outros, de tudo. A autoestima, ela afeta todos ao redor da tua vida. A maneira como tu trata os outros, a maneira como tu trata o teu trabalho, a maneira como tu te trata, a maneira como tu pensa. Então, pra mim, tudo gira em torno da autoestima e é por isso também que é muito bom que a gente tenha uma boa autoestima. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre isso e realmente dar dicas práticas para que vocês tenham uma autoestima melhor, que vocês consigam trabalhar isso. E eu também acho que eu vou botar assim um pouquinho atrás da tua orelha para tu pensar sobre isso, pensar um pouco fora da caixa. A autoestima, na verdade, ela é construída, digamos assim, por duas coisas, né? A primeira é a forma como tu te vês, e isso é muito pessoal, sabe? Tem gente que vai ter, de maneira geral, a autoestima um pouco melhor, e tem gente que tem tendência a não ter autoestima tão boa. Então é muito de ti, e a gente vai falar sobre isso, de tu trabalhar isso em ti, e também muito do teu ambiente, das pessoas ao teu redor, que às vezes é uma coisa que a gente não tem tanto controle. Então assim, às vezes tu tem uma família que pode ser super generosa contigo e pode ser aquele tipo de família que sempre te coloca pra cima, ou não, ou tu pode ter sim, infelizmente, uma família que te coloca pra baixo. Às vezes uma mãe, um pai que também tem autoestima baixa e tem esse costume de reclamar, de falar mal, de não te botar pra cima e às vezes te botar pra baixo. Geralmente as pessoas que fazem isso são porque fazem isso com elas mesmas, então elas fazem isso com os outros. Se tem um relacionamento com uma pessoa que te coloca pra baixo, primeiro, se é um relacionamento que tu pode optar por simplesmente dizer adeus pra essa pessoa, porque a pessoa que te bota pra baixo, pra quê? Né? Pra que tu vai estar com essa pessoa? Não vale a pena. Mas às vezes é uma pessoa que tu não pode tirar da tua vida, então às vezes é tua mãe, é teu pai, então às vezes tu precisa criar formas de te blindar daquele tipo de opinião, daquele tipo de pensamento. E aí é muito o trabalho interno que tu vai fazer contigo mesmo, que é o que a gente vai conversar. É óbvio que eu preciso falar de comparação, né, gente? Eu acho que a comparação, a gente se comparar com o outro, com o colega, com o vizinho, com o namorado, com a namorada, enfim, é a pior coisa que a gente pode fazer. Porque a comparação, ela sempre vai ser injusta. É que nem tu, por exemplo, pegar uma caneta preta e uma caneta azul e querer comparar as duas. Elas não são iguais. Por mais que elas tenham semelhanças, elas não são iguais. E tu querer comparar uma com a outra, não tem comparação. E com o ser humano é isso também. Às vezes a gente se compara com a moça do lado, com a amiga do lado, enfim, com a fulana da internet. E tipo, cada pessoa tem as suas características, cada pessoa tem a sua vida, cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem as suas qualidades, cada pessoa tem os seus defeitos, tem seus traumas, é toda uma vida diferente. Não existe ninguém, nem mesmo irmãos, que tem exatamente a mesma vida, que passam exatamente pelas mesmas coisas, porque cada ser humano é único, gente. Então, por mais, por exemplo, que a gente esteja falando de irmãos que são criados pelos mesmos pais, cara, cada um vai ter uma vida, né? Cada um vai ter um namoradinho, cada um vai ter uma namoradinha, cada um vai ter um amigo ou vai ter uma amiga. E as situações que cada um vai passando na vida vai moldando aquela pessoa. Então, mesmo que seja uma pessoa muito parecida contigo, é muito injusto que tu te compare, sabe? Porque tu é incomparável. Por mais que seja muito injusto tu te comparar, eu sei que ainda assim nós somos seres humanos e de vez em quando a gente se compara. Mas aí, eu quero que tu tenhas em mente o seguinte: tu nunca vai saber exatamente o que o outro tá passando. Às vezes, se é uma pessoa próxima de que tu tá te comparando, às vezes tu até tem uma noção de pelo que ela tá passando, mas eu sei que hoje em dia a gente se compara muito, por exemplo, com as pessoas que a gente vê na internet. Então a gente vê a pessoa bonita, gata, isso, maravilhosa, e a gente fica se comparando, mas assim, a gente nunca sabe pelo que a pessoa tá passando. Além disso, gente, às vezes tu tá comparando uma besteira, tá? Que a gente costuma comparar muito corpo
físico. Então, tu tá comparando que a menina tal tem uma barriga chapada e tu não tem, tá? Mas às vezes a menina tal, ela tem a barriga chapada, mas assim, ela tá sofrendo, sei lá, com um problema gravíssimo de saúde. E aí tu tá te comparando, tipo, a barriga, sabe? Cada pessoa vai ter um problema, gente. Cada pessoa vai ter uma coisa que gosta mais, uma coisa que gosta menos entre si. E aí geralmente a gente pega a coisa que a gente menos gosta na gente e fica comparando com os outros. Eu sou uma pessoa relativamente magra, mas eu tenho bastante gordura acumulada nas pernas, vocês sabem disso. Uma por genética, minha mãe é assim, a gente costuma ter bastante celulite. Duas, porque eu tenho aquele problema de circulação, costumo acumular mais gordura porque meu sangue não circula direito nas minhas pernas. Então assim, é uma coisa que eu não gosto em mim. E é muito fácil olhar para outras meninas e dizer, nossa, como ela tem a perna fininha, como ela tem a perna durinha, como ela não tem gordura nas pernas. É muito fácil fazer isso. Mas ao mesmo tempo eu sei que vão ter outras meninas que vão estar, sei lá, olhando pra minha barriga, já que eu não tenho muita barriga, e dizendo assim, nossa, mas ai, olha lá a barriga da Cacá, enquanto eu tô preocupada com a... Entende? Cada pessoa é uma pessoa. Tu tem o que te incomoda em ti, não tem? Todo mundo tem. Todo mundo tem. E tem uma coisa que também explode a cabeça, que é o seguinte, é só a comparação, e eu vou até chegar perto pra falar isso, é só a comparação que faz com que tu te sinta insuficiente. Pelo menos para e faz um exercício. O que nos últimos tempos tu tem achado ruim na tua vida, no teu corpo, na tua pessoa, nas tuas qualidades, nas tuas características? E agora responde a pergunta, essa coisa que tu tá achando ruim, tu acharia ela ruim se tu não tivesse ninguém com quem te comparar? Tu tá achando ruim porque tu tá acordando às 8, tu não tá acordando cedo o suficiente. E tu não tá acordando cedo o suficiente porque tu sabe que a fulaninha de tal faz o milagre da manhã e ela acorda às 5. Será que se tu não conhecesse a fulaninha de tal, tu estaria incomodado de estar acordando às 8? Entende? É inevitável a gente se comparar, ainda mais hoje em dia que a gente tem a internet, todo mundo compartilha a vida e, claro, compartilha os melhores momentos da vida. Mas assim, tenta colocar isso em mente. Eu estaria incomodado com isso se eu não tivesse visto a fulaninha? Pensa dessa forma. E assim, esse processo da autoestima, eu vou chegar nesse ponto também, mas ele é um processo muito mais interno do que externo. E nisso a gente vai falar bastante, porque a autoestima é uma coisa que a gente constrói aqui, não é uma coisa que a gente constrói por fora, entende? É óbvio que o nosso externo também influencia na nossa autoestima. É óbvio que a gente se olhar no espelho e se achar linda, e tá gata, e se maquiar, não sei o quê, é óbvio que isso nos ajuda, mas isso é a ponta do iceberg. Porque tem muitas outras coisas envolvidas que às vezes fazem muito mais diferença. Para comprovar uma das coisas isso que eu tô falando pra vocês, de que o externo é só a ponta do iceberg, é vocês pararem pra examinar quanta mina linda, tipo modelos, por exemplo. Tem um monte de modelo gata pra caramba e que assim tem muita depressão. Muita depressão. Eu sei que a depressão é uma doença, tá? E aí é uma questão neurológica mesmo. Mas assim, o que eu quero dizer, tem muita mina que é super linda, super gata e ainda assim tá sempre recorrendo a procedimentos estéticos, tá sempre recorrendo a uma dieta nova, tá sempre recorrendo a fazer uma cirurgia, sabe? E aí eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente, não é procurar a melhor versão, não é isso que elas estão fazendo. Elas estão buscando melhorar a autoestima, elas estão buscando estar melhores com elas mesmas. E aí é meio polêmico isso tudo, porque eu sempre digo, eu não sou contra a cirurgia plástica, eu não sou contra procedimentos estéticos, inclusive eu tô planejando botar um botoxinho aqui, mas eu sempre falo, primeiro tu trata na terapia as tuas questões contigo mesma, tipo assim, te gosta, te ama do jeito que tu é, do jeito que tu tá, e depois tu pode escolher fazer uma cirurgia, mas assim, não bota a tua felicidade e o tu estar bem contigo mesma a depender de uma cirurgia, de um procedimento estético que muitas vezes tem riscos altíssimos. Tem um monte de mina na internet que tá fazendo lipolade, né? O rolê é a tal da lipolade. Cara, aí elas terminam a cirurgia e elas mostram o procedimento da cirurgia, elas não estão nem mentindo pra vocês, elas mostram que elas fizeram a cirurgia. E juro, a lipolade é uma coisa que eu fico pensando, pra quê? Às vezes a mina é super magrinha e mesmo assim ela tá lá fazendo a lipolade. Pra quê? Porque ela quer gominhos. Por quê? Porque isso virou padrão de beleza. Ponto. Entendeu? Pra mostrar no biquíni. Ponto. Porque na roupa aquilo nem aparece, nem vai fazer diferença, sabe? Então, na verdade, gente, sinceramente, assim, eu acho que de 100% das mulheres que fazem lipolade, né, essas influenciadoras da internet, eu acho que pelo menos 90% faz porque não tá se sentindo bem. Eu acho que deve ter só uns 10% que faz porque se sente bem, mas mesmo assim vai fazer.
sabe? Eu acho que a maioria não está se sentindo bem, porque todo mundo tem problema com autoestima, mas nem todo mundo consegue tratar, entende? E eu acho que no momento que tu tem uma autoestima boa, que tu tá te amando bem, é muito difícil tu optar por te colocar numa mesa de cirurgia, te rasgar inteira, enfim. Eu acho, posso estar errado. E aí é complexo, né? Porque aí essas pessoas fazem a tal da lipolagem, falam que é pra ser a melhor versão delas, compartilham, e aí todos os dias nos stories estão lá mostrando a barriga, e querendo que tu faça a mesma coisa. Meio que te impelindo, não é impelindo, mas te fazendo querer passar por uma cirurgia que custa, sei lá, 30, 40 mil reais, que é uma cirurgia de risco, tá aí, como é que a Tainara Ojei que falou, que ficou na UTI, né, se eu não tô enganada, enfim, só pra ter gomos na barriga. Mas de novo, tá, eu não sou contra procedimentos estéticos, como eu disse, tem até alguma outra coisa que eu tenho vontade de fazer, mas eu tenho vontade, mas não tenho pressa, sabe, não é uma coisa que eu preciso fazer, porque eu tenho uma boa relação comigo mesma, eu tenho uma boa relação com o meu corpo, com a minha aparência, com o meu eu interior, eu não dependo daquilo, tu entende? Tu não pode depender de uma estética pra ser feliz contigo mesma, pra te sentir completa, sabe? E eu acho também que quando eu dou esse feedback pra vocês, quando eu falo dessa forma de que muita gente que tá fazendo cirurgia ou procedimentos estéticos na internet é porque essa pessoa tá insatisfeita com ela mesma, talvez vocês também comecem a olhar isso com outros olhos. E é meio complicado dizer isso, porque eu não quero que vocês me interpretem mal, tá? E eu também não tô jogando shade, nem nada pra ninguém. Longe de mim, não é isso, até porque eu acho que esses estereótipos e esse padrão de beleza é uma coisa que ele é cultuado pela sociedade inteira, entendeu? Não é uma pessoa em específico, é um problema na nossa sociedade de fato. Mas isso de vocês olharem a cirurgia plástica dos outros meio que como uma insatisfação daquela pessoa, quando tu vê que a pessoa tá fazendo cirurgia, tu pensa, putz, ela tava insatisfeita com o corpo dela, ou ela tava insatisfeita com os peitos dela, ou tava insatisfeita com o nariz dela, enfim. Quando vocês colocam dessa forma, para de ser uma coisa que, eu acho, tá? Que vai parar um pouco de ser um desejo teu, sabe? Eu não quero que vocês vejam esse tipo de coisa como, uma coisa que eu queria fazer, sabe? Sabe? Não, entende? Não sei se eu consegui me fazer entender. A maneira com que tu pensa, ela influencia 100% na tua autoestima. E a maneira com que tu pensa, com que tu fala contigo mesma e com os outros também. Porque assim como eu tava falando no início, tu pega essa caneta, tá? Vai ter gente que vai olhar pra essa caneta e vai dizer, nossa, que caneta maravilhosa, eu precisava de uma caneta, ela é preta, eu vou querer escrever fininha, não. Vai ter uma outra pessoa que vai pegar essa mesma caneta e vai olhar, mas eu não queria essa caneta. Na verdade, eu queria uma caneta que não era preta, talvez era um pouco azul, eu queria uma caneta mais grossa, Tem, assim, diversas formas de olhar para a mesma coisa e tu olhar com esse olhar de gratidão, com esse olhar bondoso, com esse olhar gentil para tudo ao teu redor, não só para ti mesma, mas para as pessoas ao teu redor, pro teu trabalho, para tudo, faz com que tu tenha um ambiente interno muito mais agradável. E não quer dizer que tu vai viver num mundo cor-de-rosa, que tudo tu vai achar lindo, maravilhoso, não é isso que eu quero dizer. Mas é muito fácil a gente tender pra tudo a gente reclamar. É muito fácil a gente tender a tudo achar ruim. Pô, minha mão, eu acho uma mão bonita. Olha as unhas, elas são compridas, é uma mão com os dedos longos, não tem nenhum calo na minha mão, uma mão bonita. Mas eu também posso olhar pra mão e dizer, meu Deus, minha mão é muito grande, olha o tamanho da minha mão. Nossa, parece uma mão de homem. E essa unha parece que aumenta mais ela. E eu não gosto das rugas na mão, sabe? Existem várias formas de olhar para a mesma coisa. Então eu acho que esse olhar gentil contigo mesma e com as coisas ao teu redor é muito importante. Até porque se tu não olha com essa gentileza pro próximo, tipo, se tu olha pro próximo, pra menina que tá do teu lado, fala, nossa, que roupa feia, e fica com esse ódio, com essa coisa ruim na tua cabeça, essa coisa ruim também vai ser os pensamentos que tu vai ter contigo mesmo. E aí, voltando, não é que tu vai viver num mundo cor-de-rosa, não é isso mesmo, assim, sabe? Mas, tipo, tu pode pensar, nossa, eu gosto, sei lá, eu tô gostando do meu corpo, mas eu tô a fim de fazer uma dietinha a mais. Entendeu? A dieta não vai ser uma coisa que tu vai te punir, ou a academia não vai ser uma coisa que tu vai te punir. Tu vai fazer pra te melhorar mais um pouco. Tu gosta do jeito que tu é, tu fala contigo de maneira confortável. E assim, isso faz toda a diferença e eu vou falar pra vocês. Eu nunca engordei muito na vida. Às vezes dou uma engordadinha, às vezes dou uma emagrecidinha. Nunca tive grandes oscilações, por isso que vocês não reparam tanto, tá? Mas eu tenho algumas oscilações. E quando eu era mais nova, sempre que eu achava que eu tava gorda, e eu ficava com raiva, que merda, por que eu comi, nanana? Agora eu vou ficar uma semana com a boca fechada, não vou comer nada.
Toda vez que eu tinha esse tipo de pensamento, o efeito era o contrário. Porque eu tava com tanta raiva que eu tinha comido, que eu tinha engordado, que eu não conseguia ser boa o suficiente pra mim, pra me atender, pra fazer o que eu queria, pra, sei lá, seguir uma dieta, sabe? Depois, com o tempo que eu comecei a parar de ter esses pensamentos para comigo, e pensar assim, putz, eu dei, em outra ocasião, digamos assim, uns anos depois, putz, eu dei uma engordadinha, não, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, agora se der eu consigo dar uma segurada essa semana, talvez eu consiga emagrecer, mas também se não emagrecer tá tudo bem. Quando eu comecei a olhar com outros olhos, ou por exemplo, quando eu comecei a pensar assim, não, eu vou fazer essa dieta porque é melhor pra minha saúde, porque eu vou me sentir melhor. Quando tu muda a maneira que tu pensa, isso muda a tua vida. Cultivar energia negativa e coisas negativas dentro da tua cabeça te adoece. Sério. Esses exercícios mentais de pensar de uma maneira positiva, eles são eficazes. Como eu falei pra vocês, quando eu era mais novinha, eu era muito mais negativa. Eu era muito mais agressiva comigo mesma. Ai, Carolina, tu é uma anta, porque não sei o que, porque eu fiz isso, sabe? Ou acordava assim de mau humor, ai, não queria ter acordado. Eu era muito mais negativa. E eu lembro que teve um momento em específico da minha vida que meu pai me falou um troço, assim, que eu tava ficando desse jeito, que eu tava ficando parecida com uma pessoa que a gente conhece, que era meio assim. Quando ele me falou isso, eu lembro que eu fiquei, meu Deus, eu tô assim mesmo. E aí eu criei exercício na minha cabeça, mas eu dizia assim, não, toda vez que eu reclamar, mesmo que seja mentalmente, eu vou pedir desculpa e vou pensar numa coisa boa pra substituir. E assim eu fiz durante, sei lá, 2 anos, e eu literalmente mudei meu mindset. Então é possível a gente mudar o nosso modus operandi, a maneira como a gente pensa, mas a gente tem que querer fazer essa mudança e se esforçar pra isso, porque aí tudo muda, entende? Não é que o mundo é cor-de-rosa, não é que tudo é perfeito, mas tu acaba ficando muito mais grato, muito mais satisfeito, muito mais feliz, sabe? Só coisas boas emanam de ti. Quando a gente emana coisas boas, elas voltam. E, nossa, eu acho que eu tô falando horrores, né? Mas assim, tem muita coisa pra falar. Esse assunto é um assunto que eu gosto bastante mesmo de compartilhar, porque eu realmente acho que é um assunto muito importante. Eu acabei falando muito de corpo, de externo, também falei de interno, mas enfim, porque eu sei que é uma coisa que pega muito, né? Mas, quando a gente fala em autoestima, a autoestima é a estima que a gente tem pela gente, né? E uma das coisas que eu falei muito aqui é que a autoestima não depende, né, só do físico, que o físico é só a pontinha do iceberg, porque nós somos um universo inteiro. Então, a Cacá. Quem é a Cacá? A Cacá não é só o corpo da Cacá. O corpo da Cacá é só um pedacinho. A Cacá é a Cacá amiga, a Cacá é a Cacá filha, a Cacá é a Cacá namorada, a Cacá é a Cacá influencer, a Cacá é a Cacá youtuber, a Cacá é a Cacá cozinheira, que eu adoro cozinhar, a Cacá é a Cacá mãe de pet, sabe? Eu tenho muitas nuances dentro de mim, muitas coisas que me compõem, que fazem eu ser quem eu sou. E aí, quando tu pensa que a autoestima é a estima que a gente tem pela gente mesma, tu tem que pensar que tu não pode querer estimar só uma parte tua, tu vai querer estimar todas as tuas partes, entende? Então, no momento que tu consegue entender que tu não é só um corpo físico, tu começa a botar valor em todas as outras coisas. E aí eu vou tentar dar exemplo para ver se vocês conseguem entender. A minha autoestima, ela tá muito ligada, por exemplo, ao meu poder de realização. Eu fico muito feliz quando eu faço coisas que eu me proponho a fazer. Eu fico muito feliz quando eu ajudo pessoas ao meu redor, minhas amigas, minha família, meu namorado. Quando eu faço por eles, sabe? Eu falei pra vocês no vídeo que eu decidi ser mãe que eu sempre tive essa coisa de adorar cuidar do outro. E quando eu cuido do outro, quando eu me ponho nesse lugar e consigo cuidar do outro de uma maneira que eu acho satisfatória, a minha autoestima fica cheia, porque isso é uma coisa que é valiosa pra mim. Eu sinto que hoje em dia, eu acho que muito pelas redes sociais, pra gente estar sempre olhando a cara dos outros, as pessoas, até a galera mais novinha, tem colocado um valor gigantesco na imagem, sabe? As meninas mega novinhas, às vezes se maquiando, fazendo cirurgias, por quê? Porque parece que pra elas o que mais importa é o físico, sabe? Esses dias eu também tava vendo um vídeo no TikTok de 2 meninas falando daquele remédio, que eu não vou falar o nome, porque eu também não quero, sabe? Mas enfim, daquele remédio que é um remédio pra diabetes, que tem uma galera tomando pra não sentir fome, pra emagrecer, sabe? E aí eu tava falando ainda com a Thaís esses dias, falando assim, meu Deus, amiga, como as pessoas estão doentes, assim, porque às vezes elas estão infelizes, elas já estão magérrimas, aí elas tomam o troço pra ficar mais ainda e elas seguem infelizes. É uma corrida sem fim pela estética. Por quê? Porque a estética não vai te deixar feliz. Sério, se tu tiver o corpo dos teus sonhos,
tu não vai estar feliz só porque tu tem o corpo dos teus sonhos. É óbvio que tu vai ficar feliz de ter o corpo dos teus sonhos, vai ficar um pouco feliz, mas se tu não tivesse te sentindo bem contigo mesma, em outros aspectos, se tu não estiver bem no teu trabalho, nas outras partes da tua vida, tu não vai te sentir bem, porque a nossa autoestima ela é composta de um monte de coisa, só que tem um monte de gente que não percebe isso. Entendeu? Então é isso que eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas com o físico, e daí, sei lá, por exemplo, a pessoa vai lá e faz a primeira cirurgia. E cara, ela achou que ela ia ficar mega feliz, que aquela cirurgia ia fazer a vida dela, e ela fez a cirurgia, sei lá, agora ela tem um peito grande, que era o que ela queria, e aquilo não fez ela feliz. E daí ela começa a pensar, não, mas é porque na verdade eu queria o peito grande e a barriga chapada, então agora eu vou fazer uma segunda cirurgia, eu vou lá fazer a lipolide. E daí ela faz a lipolide e depois de um tempo ela pensa, não, mas não tô feliz também, não era isso. E eu acho que as pessoas ficam num looping de buscar uma felicidade numa coisa que não é ali, entendeu? Não é ali, é aqui. Tem valor pra vocês, pra todas as partes de vocês. Cuidem de todas as partes de vocês. Acho super importante a gente cuidar do nosso corpo. Minha mãe sempre falava pra mim, Carolina, tu só tem um corpo. Só tem esse. Se tu quebra o teu braço, tu quebrou, só tem 2 braços. Se tu, sei lá, quebra a tua cara, tu só tem a tua cara, entendeu? Então é óbvio que é importante a gente cuidar da nossa saúde. Você sabe que eu prezo muito, por exemplo, por ter uma alimentação saudável, por não exagerar em gorduras que não são ricas. Meu Deus, vai acabar a bateria. Bateria nada, é a memória, porque esse coisa só carrega 15 minutos, grava 15 minutos, depois ele para. Mas enfim, é óbvio que é importante a gente cuidar do nosso corpo, da gente cuidar das coisas que a gente fala, mas a gente tem que cuidar de muito mais outras coisas, entendeu? E a gente tem que botar valor nas outras coisas e não só na estética. No momento que tu entender que tu não é só o teu corpo físico, tu tem a tua alma, tu tem a tua cabeça, tu tem o teu coração, sabe? Tu tem o teu papel como mãe, como filha, como amiga, como namorada, como trabalhadora, como profissional, enfim. Tu tem todos esses papéis. No momento que tu começa a estimar todas essas partes tuas, todas essas tuas nuances, tu vai começar a ter uma estima melhor, sabe? Até porque sempre vai ter épocas que uma coisa não vai estar tão boa, outra coisa não vai estar tão boa, sabe? Por exemplo, às vezes tem fases que eu não tô tão bem no meu trabalho, não consegui fechar tanto job, não consegui entregar o que eu queria entregar no trabalho, mas eu tô conseguindo fazer isso e isso, então eu consigo também equilibrar os pratinhos, sabe? Pra manter a autoestima num lugar legal. Ai, eu falei, gente, esse vídeo provavelmente vai ficar com uns 20 minutos de muita falação, 20 minutos que eu falei muito. Tá terminando meu chá e falei muito com o nariz anasalado, né? Ai, desculpa, mas assim, tava doida pra gravar esse vídeo. É um assunto que eu adoro conversar com vocês. É um assunto que eu queria muito trazer aqui e é um assunto que eu tenho certeza que vai ajudar bastante gente. Se te ajudou, comenta aqui embaixo. Se tu ficou aqui até o final do vídeo, comenta aqui embaixo. Me conta se vocês estão gostando desses bate-papos. E da próxima eu venho com outro bate-papo. Vocês podem até botar temas aqui embaixo pra gente conversar, tá bom? Beijo, cheio de carinho no coração. Até mais!